Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte com as últimas notícias e informação do nosso Flamengo. Amanhã tem partida importantíssima, grande finalíssima aí da Copa Conmebol Libertadores, a competição mais importante, mais difícil do futebol brasileiro e da América do Sul. Então já vai deixando o seu like e se inscreva aqui no nosso canal. Maravilha, Mari Lofredo, boa tarde a todos. Seleção começando agora. Jéssica Richarlison no estúdio. E lá de Lima, Mari Lofredo, daqui a pouco Felipe Melo também participa. Toda a nossa reportagem com as notícias fresquinhas. E quem sabe a gente adianta a escalação deste Palmeiras e deste Flamengo que amanhã decidem. Digo nessa ordem porque o mandante é o Palmeiras. Palmeiras fez a melhor campanha e por protocolo da Conmebol, o time de melhor campanha é o Palmeiras, mas podemos falar Flamengo e Palmeiras da mesma forma, que como vocês bem entenderem. Boa tarde, Jéssica, bem-vinda ao Seleção, tudo bem? Jack, boa tarde para ti, Rick, querido. Tudo bem. Todo mundo está nos acompanhando, uma boa tarde para todo mundo. Sexta-feira já nervosa, né? Já dá pra gente sentir esse clima de véspera de Libertadores, uma final de Libertadores gigantesca, gigantesca. A gente está em busca do Tetra, né? O primeiro Tetra campeão da Libertadores de um time brasileiro, né? Que conquista o Tetra, então vai ser muito bacana a gente poder acompanhar numa final que foi se desenrolando ao longo das últimas semanas e chega nesse momento com um Flamengo um pouco mais empolgado que o Palmeiras, que não conseguiu bons resultados no Brasileirão. Agora, cabe muito ao Abel conseguir resgatar esse espírito de Palmeiras que a gente sabe que ele faz muito bem, conhece muito bem a sua equipe, mobilização, concentração de um Palmeiras que eu acho que vai uma proposta de marcar muito contra um Flamengo que quer ter a bola no pé, jogar bastante, fazer aquele futebol que é muito característico do Flamengo. Então, elementos de uma grande final. Tem muitos elementos para esse jogo. Se você quiser escolher um favorito de véspera, muitos elementos. Se você for pelo momento, não se discute, dá Flamengo. Se você for pela campanha da Libertadores, não se discute, da Palmeiras, desde a fase de grupos. Se você for pelo histórico geral dos dois times, dá Flamengo. O Flamengo ganhou mais, mas bem mais, do Palmeiras dirigido pelo Abel do que o contrário. Mas nas decisões, nas duas decisões que eles disputaram, deu Palmeiras a Supercopa e a Libertadores de 21. Que elemento você vai escolher, Richarlison, para apontar o favorito para o jogo de amanhã? Boa tarde, bem-vindo à Seleção. Boa tarde, Rizek, Jéssica, todos que nos acompanham. Por isso que eu acho que é uma decisão que não tem favorito. Os elementos eles estão colocados aí, você bem salientou e com muita propriedade, porque realmente tudo isso é história desse debate, né? desse embate dessas duas equipes. Mas o que me deixa muito feliz, Rizek, é a gente começar a incomodar os europeus. Eu estava vendo a reportagem, né, principalmente do The Guardian, né, dos principais veículos, né, esportivos do mundo, falando sobre esses dois times que amanhã decidem mais uma vez a Libertadores. E isso é legal para nós brasileiros entendermos que a gente começa a confundir um pouquinho a cabeça dos europeus, né? Seja com futebol, seja com investimento. Eles têm falado muito do Abel, né? São 10 títulos, né? Em 5 anos. Falando do Felipe Luiz, né? Que saiu de lá, teve uma história incrível na Europa, mas trazendo para o Flamengo um Flamengo mais organizado, um Flamengo mais profissional do que a gente conhecia antigamente. Então é muito legal, a gente vê o Brasil realmente onde tem que estar. Né, não falando só sobre futebol e talento, porque isso aí a gente sempre foi, né, uma máquina de produzir, mas também de organização, de times que financeiramente podem começar a incomodar um pouquinho, como incomodou no Mundial de Interclubes. Então isso me deixa muito feliz em estar aqui hoje, podendo falar que em 9 anos, só o River Plate que deu uma atrapalhada, nos últimos 9 anos, é claro, de Libertadores, só o River Plate que deu uma atrapalhada, porque o resto é tudo brasileiro. Isso é reflexo de organização, é claro que a gente ainda tem que falar sobre fair play, falar sobre outras coisas. Mas é legal a gente ver a Europa já começando a se coçar e começar a ter um pouquinho mais de medo, porque antigamente o futebol sul-americano para a Europa era... Eles lá se entendem, mas quando vem com a gente é outro patamar, e a gente está demonstrando que não é isso. O jogo exportação na América do Sul para o mundo sempre foi Boca e River. Sempre foi o jogo conhecido na América do Sul. Qual o clássico sul-americano? Pergunta na Europa. Boca e River, isso mudou. O jogo da América do Sul hoje é Flamengo e Palmeiras, que a gente vai ver amanhã de novo decidindo uma Libertadores. E com tantos personagens, com tanta gente boa de bola, que a nossa pergunta para vocês na enquete de hoje é quem pode decidir o jogo? Quem tem mais chance de decidir a partida? É o Vitor Roque? É o Arrascaeta?
É o Flaco Lopes? É o Bruno Henrique? É o Andrés, que já decidiu para o adversário, né? Quando vestia a camisa do Flamengo, escorregou na frente do Daverson, o resto da história. É o Jorginho ou são os goleiros? A gente convida vocês a participarem e vamos debater. Quais jogadores têm mais condição de decidir a grande partida? Já jogando essa enquete para nossa dupla enviada especial ao palco da Libertadores de amanhã. Para vocês, Mari Lofredo, vocês têm esse... Primeiro eu quero saber se vocês consideram que o jogo tem um favorito. A gente debateu muito isso no Seleção de ontem. É possível apontar um favorito? E segundo, quem vocês acham que pode decidir a partida, Mari Lofredo? Gente, agora então, boa tarde de novo, já com o áudio. Ai, que delícia, agora não tô me ouvindo. Deixa eu pegar o gancho do Richarlison, que o Richarlison falou em confusão, né? Estamos confundindo a Europa e tal, e eu também me confundi. Obviamente, estava falando do De La Cruz, quando falava do River Plate, né? Que foi vice-campeão em 2019, no palco desta final de amanhã. Portanto, o De La Cruz pode ser campeão agora com o Flamengo. O Plata nem joga. Quem pode decidir essa das opções que a gente... Essa decisão, esse jogo, nessa final... Das opções que a gente viu na enquete. Essa foi a pergunta. E aí o Rizek terminou com, temos um favorito amanhã? Isso. Pra mim, não. Vamos lá. No meu entender, sempre há um favorito, tá? Esse favorito, ele pode ter um ligeiro favoritismo. No detalhe. Ou ele pode ter um amplo favoritismo. Eu acho que o Flamengo tem um ligeiro favoritismo. E por quê? Porque o Flamengo vem num momento melhor do que o Palmeiras. Só por isso. Em questão de equipes, acho que as equipes se equivalem, embora a gente tenha que lembrar que o Flamengo ganhou as 2 partidas do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. Então, nesse duelo, esse ano, a gente vê uma vantagem do Flamengo. Mas eu acho que tem uma equivalência de equipe, de talento. Acho que o Flamengo talvez tenha um pouco mais de talento, o Palmeiras tem mais um conjunto, mas acho que é igual. Só que a gente está vendo um momento pró-Flamengo na chegada, na decisão da Libertadores. Então, para mim, ligeiramente Flamengo. Você colocaria o favoritismo aí para o Flamengo por causa do retrospecto recente, atual, do recorte atual. Dos últimos jogos. O Palmeiras vem numa sequência sem vitórias, né? Eu acho que eu concordaria com você se a gente estivesse falando... Além Primeiro, disso, tem a questão do brasileiro, né? Primeiro, sempre acho que tem, mas dessa vez acho que não tem. Eu concordo com você que às vezes a gente fala de uma equipe um pouquinho favorita, né? Às vezes muito. Especificamente dessa vez, eu não sei responder. Por quê? Se a gente estivesse falando de um Flamengo já campeão brasileiro chegando aqui... seria um favoritismo maior. Entendeu? Mas eu acho que o fato do Flamengo estar perto de ser campeão brasileiro, se a gente chegasse aqui com o Palmeiras mais próximo do Flamengo, eu iria com você sem favoritismo. Mas eu acho que tem um campeonato brasileiro já, não praticamente, mas encaminhado para o Flamengo, chegando exatamente na hora da decisão da Libertadores. Isso acontecendo na hora da decisão da Libertadores. Um Flamengo que vem jogando melhor do que o Palmeiras vem jogando. O Palmeiras tem tido mais dificuldade. Então acho que tem um ligeiro favoritismo do Flamengo. Agora, a outra pergunta que eu acho bem interessante por uma questão que a gente tem sentido aqui nas ruas de Lima quando a gente conversa com os torcedores. Se alguém fosse decidir... Eu tenho as opções aqui, caso você Então queira, me dá tá? as opções. As opções são Vitor Roque, Flaco Lopes, Arrascaeta, Bruno Henrique, Carlos Miguel e Andrés Pereira. Então, eu diria que por parte do Flamengo, Arrascaeta seria o jogador e o Bruno Henrique seriam os 2 jogadores mais propensos a decidir. Mas o torcedor aqui nas ruas, das 2 torcidas, está muito criando uma expectativa de que o Andrés Pereira decida esse jogo, pro bem ou pro mal. É sério, o torcedor do Flamengo sonha em ser campeão com uma falha do Andrés Pereira. Porque na cabeça do torcedor a revanche é perfeita. Exatamente. E por outro lado, o torcedor do Palmeiras quer que o Andrés Pereira dê um título agora, vestindo mesmo a camisa do Palmeiras. Então, todo mundo fala sobre isso. Aqui tem até gritos. Às vezes as pessoas param e gritam do nada. Andrés Pereira. Isso é verdade. Agora, Mesa, a gente está falando de nomes óbvios, né? Seja pela história, seja pelo desempenho atual, né? Mas a gente precisa lembrar que os heróis improváveis aparecem nesses momentos. O próprio Palmeiras, Daverson e Breno Lopes, né, para falar das últimas Palmeiras, conquistas. Na maioria das vezes, é herói improvável. Tem um herói improvável. Então, eu vou devolver para a mesa. E aí, podemos pensar
num herói improvável para o Palmeiras mais uma vez? Ó, vou pensar aqui, Marinho, só que eu tô muito fixado naquela camisa, eu sou colecionador de camisa, que é a do Palmeiras, campeão brasileiro de 94. É linda. Bem atrás de vocês, né? É tradicionalista. É, de um Palmeiras que Quer a história tinha... dela? Quer que eu chame aqui? Pode chamar. Aqui, ó, vai Pode vir chamar. falar aqui com a gente, ó. Essa camisa, ela é de 1995, não é? Isso. Porque como é que a gente sabe disso? Como que a gente sabe disso? Tem um detalhe importante Não, nela. tá aqui, ó. Ah, Tá aqui, ó. Campeão brasileiro. Aí no outro ano você usava esse escudo. Ah, porque era o pet da manga, Exatamente. tá? Ok, aí que eu não tinha visto, tá do seu lado aí. Aqui pra mim eu achei que você tava indo no Por isso que o patrocínio. Rizek, que é colecionador de camisa, ele falou, eu tô de olho nessa camisa ali, ó, atrás de vocês, né? Que essa camisa é histórica do Palmeiras. demais. Só que nessa época aqui eu tinha 3 anos só, né? Eu nasci em 92. Como é que é teu nome? Rodolfo. Rodolfo, que já era campeão brasileiro com 3 anos. Nascemos bem já, nascemos na época boa. Porque antes o negócio não foi muito fácil, não. Peguei a pior parte ainda do Palmeiras, né? Peguei ainda rebaixamentos e tal. Então agora eu tô nas nuvens, né? É verdade, porque a gente não imaginava que essa parte ia superar os anos 80, né? Então, né? Aí nessa parte é só no YouTube pra mim ver, né? Mas graças a Deus a gente tá numa fase excelente aí. Vamos rumo ao Tetra aí agora esse ano, né? Tetra da Libertadores é só o que a gente pensa aí. Primeiro time brasileiro. Bom, seremos o primeiro. Em Montevidéu foi mais ou menos assim também, né? Só que ventou lá e a gente sabe o que aconteceu no final, né? Aqui venta bastante também. Vai acontecer exatamente igual. Já tá na tábua de Moisés. Esse é o enredo. E você vai de... Você vai de Andrés Pereira também? Também. Andrés Pereira, Vitor Roque, 2-0. Padrão, tá ótimo. Você falou da década de 80. Falou, ali eu vi no YouTube, agora eu tô nas nuvens. Informações do Palmeiras, certo? Edson Viana com as informações do Flamengo, então. Oi, Mari, tudo bem? Exatamente, pode chamar. Estamos aqui a postos, eu falo em frente ao CT da Federação Peruana de Futebol. Nesse momento, o Flamengo está treinando aqui. É a segunda atividade do time do técnico Felipe Luiz aqui em solo peruano. Ontem um treino aqui mesmo, mas totalmente fechado. Por isso, chegando aqui, caso vocês tenham ouvido aí um barulho mais alto. Mas está tudo certo. Alguns torcedores só que vieram acompanhar aqui. E hoje, como já é aquele protocolo de véspera da partida, a gente pôde acompanhar uns 15 minutos ali, aquele velho tempinho que a gente pode ver basicamente o aquecimento dos jogadores. E aí alguns pontos de atenção. Existe uma grande dúvida, os torcedores estão perguntando para a gente o tempo inteiro em relação à zaga. Ali o Léo Ortiz, a gente lembra que ele vem se recuperando de uma lesão no tornozelo direito desde o jogo contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Ele foi ao campo, participou dessas atividades que a gente pôde acompanhar ali, a rodinha de bobo, aquecimento, com a bola caminhando com certa normalidade. É difícil, né? A gente, sem ter uma resposta oficial, cravar o estado clínico dele, mas a movimentação aparentemente normal. O fato do Pedro ter vindo para cá também, entre os relacionados, está gerando uma esperança enorme nos torcedores, mas é descartada a participação dele nesse jogo. Ele está se recuperando de uma lesão na coxa esquerda. Ele foi o único jogador que não foi ao campo, ficou na academia fazendo musculação, enfim, ainda está em fase de tratamento. E aí o Flamengo com algumas questões que o Felipe Luiz vai precisar responder, que ele está criando para esse jogo. Tem uma entrevista coletiva logo mais à tarde, aquela oficial também da véspera da partida, que é em relação ao ataque. Vocês já vêm discutindo bastante aí a formação do Flamengo, quais vão ser as opções para as pontas do Flamengo, né? Se ele vai optar pelo Luiz Araújo ali pela direita e o Carrascal pela esquerda, com o Bruno Henrique mais centralizado, ou se ele vai optar por Samuel Lino ou o Cebolinha pelo lado esquerdo e aí deslocar o Carrascal, que é um jogador que tem mais mobilidade. O Flamengo é sempre um pouco difícil da gente decifrar, mas para a zaga, a opção que vem sendo utilizada é o Danilo, jogador muito experiente, uma liderança desse time do Flamengo, que está vivendo esse momento também de retorno à seleção brasileira, então tem uma situação um pouco mais controlada por ali. E aí, é isso, o Flamengo também com jogadores nesse momento vivendo uma fase esplendorosa, né? O Arrascaeta, que participou de 40 gols nessa temporada, dando passes para gol na fase mais artilheira da vida dele, com 23 gols. O Bruno Henrique também muito decisivo, com 6 gols nos últimos 6 jogos. Então o que a gente percebe é um clima de muita descontração, de muita confiança, não só na multidão de torcedores do Flamengo que a gente encontra por onde quer que nós estejamos aqui
em Lima, mas na parte que a gente pôde acompanhar, apesar do calor que está aqui, jogadores muito animados, muitos sorrisos ali, muita animação para esse jogo tão importante, né? Um momento de muita expectativa, muita ansiedade, mas jogadores muito experientes, acostumados a viver nos últimos anos nessas situações de decisão. Então o Flamengo nesse momento aqui treinando, e eu volto com você, Mari. Valeu, Viana. Obrigada, viu, pelas informações. Uma coisa que a gente não destacou aqui, antes de eu conversar com mais uma dupla aqui que veio curtir essa final, o Palmeiras não fez o reconhecimento do gramado. Porque já estava reconhecido, né? Muitíssimo bem. Recentemente reconhecido. Ganhou o Universitário no palco da decisão por 4-0, né? Esse jogo foi aqui. 2 Pedros, cada um torcendo para um time, saindo juntos da Flórida, dos Estados Unidos. Saíram quando? Saímos na... Hoje é sexta, quinta-feira, 3 da manhã. Chegamos hoje às 3 da manhã, 24 horas de viagem. O pessoal não sabe nem onde está. Não, isso é verdade. Hoje eu fiquei em dúvida. Tem muita gente que está perdida. A gente dormiu só 3 horinhas para estar aqui agora curtindo esse momento juntos. Tá, mas peraí, curtindo esse momento juntos, a gente conseguiu identificar aqui alguns lugares estão recebendo mais determinada torcida. Aqui, por exemplo, a gente vê uma concentração maior de flamenguistas. Como é que vai ser isso? Você acompanha ele durante o dia e ele acompanha... Como é que vai ser isso? Não, aqui é um cuidando do outro o tempo inteiro. Esse aqui é meu amigão, esse aqui é meu irmão. Mas vai chegar a hora que daqui a pouquinho cada um vai pro seu canto. Aí depois a gente vê. Mais tarde, final da noite No jogo é norte e sul, aí é outra coisa, entendeu? A gente não se vê. Agora, a volta pra casa, ninguém sabe como é que vai ser, né? Eu falei pra ele mudar o assento, porque eu quero ele de um lado do avião e eu do outro. Mas vamos ver como é que vai ser. Mas aí depende. Se você ganhar, talvez seja bom pra ele estar perto de você. Não, né? Entendeu? Não. Eu gosto de ver meu amigo triste. Agora, se perder... Não, seria certo eu ganhar, então? Vocês estão vendo aí, né? Então ele tá falando que não Se você quer ver ele feliz, Não, mas a felicidade dele é o custo da minha também não, né? Aí não vale. Tá caro, aí também não precisa ser tão feliz. Não. Ele pode beber comigo e comemorar comigo, não tem problema. É uma alegria diferente. Com certeza. Assim que se o Palmeiras dele ganhar, eu também vou comemorar. Com certeza, essa é a amizade. Tá bom, tá bacana. Se o Palmeiras dele ganhar... Eu vou beber com ele normal. Até porque você veio aqui pra isso, né? Não, beber, não importa, entendeu? E outra, eu vou comemorar pelo meu amigo, não pelo Palmeiras. Ok, pela alegria dele. Exatamente, como o Flamengo ganhar, ele vai beber comigo por mim, não tá pelo dizendo Flamengo. que já sabe o que vai ser o resultado final. Você já tá vendo que ele já tá mais tranquilo o que vai acontecer, né? Vocês acompanharam toda a competição de Orlando ou fizeram alguma viagem? Não, a gente saiu de Fort Walton Beach, a gente foi até Atlanta, não... Oi, Mari, boa tarde pra você, pra todo mundo com a gente aqui no Seleção. Aqui, ó, tô no hotel do Palmeiras, claro, uma grande concentração, torcedor aqui vem apoiar o seu time. Ô, Mari, agora há pouco, não tinha acontecido isso ainda, hein? Nossa equipe chegou aqui na terça-feira, antes da delegação do Palmeiras. E hoje a gente viu pela primeira vez alguns jogadores acenando aqui das janelas. Claro que isso acende ainda mais o torcedor. Tem muita gente chegando ainda, né? As caravanas, torcidas organizadas que saíram do Brasil no último final de semana estão chegando ainda, até de avião, de ônibus. Então tem muita gente ainda para chegar. Aliás, a gente apurou agora mesmo, né? Com o responsável da Conmebol, a carga de ingressos, né? Foram disponibilizados cerca de 60 mil. O Palmeiras quase esgotou sua cota, né? O Flamengo já comprou todos os ingressos disponíveis. O Palmeiras já bateu ali 86%. Então devemos ter aí uma torcida muito grande. Bom, programação do Palmeiras rapidinho, né? Os jogadores vão passar aqui, mesmo horário de ontem, né? Só a diferença é que às 5 da tarde tem a entrevista coletiva, né? Protocolo da Conmebol no estádio do jogo. Gustavo Gomes e Abel Ferreira. Provavelmente Abel Ferreira vai repercutir muito mais a declaração que a gente trouxe ontem no Seleção, né? Que ele vai ficar, disse expressamente que vai ficar no Palmeiras até o final do mandato aí da Leira, até o final de 2027. E os jogadores vão sair um pouquinho depois aqui, vão treinar mais uma vez no estádio do Alianza Lima, né? O último treinamento, esse a gente vai poder ver os primeiros 15 minutos e a gente está naquela projeção, né? Se o time vai ser o mesmo daqueles 11 jogadores que o Abel deixou em São Paulo, que nem levou inicialmente para Porto Alegre. Se essa for a escalação, né? Se for essa mesmo, aí a gente pode antecipar aqui um time com o Carlos Miguel, lembrando que o Everton ainda não está recuperado daquela fissura na mão direita, a defesa com o Kelvin, o Murilo, o Gustavo Gomes e o Piquerez, o meio-campo aí sim que o torcedor tem mais dúvida, não nas primeiras posições de Fux e Andrés Pereira, mas talvez no Alan e Rafael Veiga, e aí o ataque com o Flaco Lopes e o Vitor Roque. Essa é uma possível escalação do Palmeiras, são só projeções, mas é essa a agenda hoje do treinamento à tarde. Deixa eu ver para quem que eu vou devolver aqui. Mari que me chamou, mas eu vou devolver para o Rizek.
A Mari chamou, eu passo a bola mais longe aí para o estúdio. Rizek, tô contigo, meu amigo. Tá bem devolvido, Edgar. Obrigado, meu velho. Daqui a pouquinho a Mari e o Lofredo voltam ao papo. Bom, vamos colocar no papel a provável escalação. Digo provável porque só amanhã, por volta de 5 da tarde, pelo protocolo da Conmebol, quando for anunciado, a gente vai saber exatamente os jogadores que Abel e Felipe escolheram para a decisão. Na apuração do Edgar, acompanhando o Palmeiras, ele está projetando esse time. Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Andreas Pereira e o Bruno Fux. Será que o Bruno de terceiro volante, de terceiro zagueiro ou de volante? Rafael Veiga, Alan, Vitor Roque e Flaco. Essa é a escalação na qual o nosso repórter aposta. Temos questões com ela? Acho que é uma possibilidade, talvez, inversão de lado Veiga com o Alan, por pensar no lado ofensivo que o Flamengo tem, né, pelo lado direito, com Varela, que eu imagino. Embora o Alan jogue pela sempre direita. Pela direita, mesmo, sempre né? jogou pela direita. E eu acho que o Bruno Fux vai ser volante, porque se a gente pegar o jogo que teve entre Palmeiras e Flamengo e Palmeiras aqui no Maracanã, em que o Palmeiras entrou bastante ofensivo e a estratégia não deu certo, eu acho que o Bruno Fux ele entra com uma segurança para dar um pouco mais de marcação, que eu acho que foi o que faltou naquela partida. E me parece muito que o Abel vai olhar para aquele jogo na hora de estudar também o Flamengo. O que deu errado naquela partida em que o Palmeiras estava vindo muito bem e não conseguiu segurar o Flamengo. Então, é um jogo muito estratégico em que o Palmeiras vai ter que marcar demais para segurar o Flamengo. E o Bruno Fux é um jogador da posição que tem dado certo. O Aníbal, por exemplo, vem numa sequência muito ruim, né? Jogou mal contra o Palmeiras no Maracanã, contra o Flamengo no Maracanã, né? Jogou mal no último jogo contra o Grêmio, por exemplo, também. Então, acho que o Bruno Fux vai assumir essa posição. Ô Rick, como o Palmeiras vem numa fase ruim, são 5 jogos sem vitória, chegou a ficar mais de 5 horas sem marcar gol, é natural imaginar o Abel criando um fato novo. Isso ele já criou. Quando ele deixa os 11 titulares, possíveis titulares em São Paulo, treinando, no mesmo dia do jogo com o Grêmio, isso já é um fato novo. Pela primeira vez nessa sequência, que faz o Palmeiras perder a liderança do campeonato, o Abel tem nos titulares uma semana para trabalhar, ou seja, eles chegam frescos para o jogo. Isso já é um fato novo. Você espera também um fato novo na escalação ou você acha que não vai ter muito mistério, o time não foge muito daquilo que o Edgar projetou para o jogo de amanhã? Então, Rizek, tratando-se de Abel, a gente pode esperar qualquer coisa, né? Até essa questão que a Jéssica trouxe, talvez a Jéssica não, você trouxe do Bruno Fux ser um terceiro zagueiro e não um volante. E aí ele traz o Veiga para jogar do lado do Andreas. Essa questão também de o Veiga vir por dentro, mas ele tem outros jogadores que podem atuar ali. A escalação do Alan, que para mim é uma surpresa nesse time do Palmeiras nesses últimos jogos, mas é um jovem talento e aí, pela pressão que vai ser o jogo, talvez o Abel, né, não coloque tanta pressão no menino assim, apesar de ele já ter demonstrado personalidade suficiente para jogar qualquer tipo de jogo. Eu acho que o pensamento do Abel, principalmente para amanhã, é resgatar aquilo que ele tem como mental para esse time do Palmeiras. E essa questão de ele ter deixado esses 11 atletas em São Paulo, não ter levado, é mais para deixar eles tranquilo, sem pensar em outra coisa a não ser nesse jogo decisivo. Porque o Abel sabe que o brasileiro se perdeu. O brasileiro não depende só do Palmeiras, né? Depende de tropeços do Flamengo. Mas a Libertadores depende só do Palmeiras. É um jogo só, é uma partida. O Palmeiras já demonstrou ser forte, o Palmeiras já demonstrou ter condições de vencer o Flamengo. E essa opção de não levá-los é muito mais para deixar eles tranquilos mentalmente falando. E esses jogadores, falando agora como ex-atleta, eles não estão nem aí para os 5 jogos que eles não venceram. Isso não entra em conta, tá? Vou ser bem sério para você. É uma nova página, um novo jogo, é uma nova oportunidade. E eu tenho a certeza e a convicção, se eles vencerem a Libertadores, os torcedores então vão esquecer mais rapidamente os 5 jogos que o Palmeiras não jogou bem, não venceu, o time estava todo errado, sem estrutura, enfim. O momento é agora. E o Abel, inteligentemente, por conhecer esse time, por conhecer seus atletas, por conhecer esse ambiente, na minha opinião, fez a opção certa. Daqui a pouco, viu, Mari e Lofredo, a gente vai ter um terceiro elemento aí de Lima, fundamental para entender a estratégia do Abel, que é o Felipe Melo. Por que eu digo fundamental? As 2 Libertadores vencidas pelo Palmeiras do Abel tinham uma semelhança com a situação de hoje. Semelhança. A de 2020, o Palmeiras chegou na decisão com 3 jogos sem vitória, mas ele não brigava pelo título brasileiro.
E a do ano seguinte, na qual venceu o Palmeiras, ele vinha de 4 jogos sem vitória, mas não brigava pelo título. Então as derrotas não tinham o peso de hoje. Mas o Felipe Melo, que estava nessas 2 conquistas, levantando o caneco com o Palmeiras, pode nos ajudar a entender como o Abel trabalha nesse cenário. Ou seja, o time não vem jogando bem, está perdendo jogos. Como o Abel trabalha nesse cenário? E a gente vai se lembrar que teve uma surpresinha naquele jogo do Centenário. Eu sei que a partida foi decidida no escorregão do Andreas Pereira, mas teve uma surpresinha tática também, do Palmeiras explorando o lado direito do seu ataque, que era o que ele não vinha fazendo, e o Felipe já se junta ao time para trazer esses elementos de como o Abel trabalha nos momentos decisivos. Eu vi que desde o News vocês também estão projetando escalações, inclusive escalações diferentes. Cada um pensa uma coisa, mas basicamente, o que vocês acham que o Abel está preparando para reverter esse momento ruim que o time levou na bagagem aí para Lima, hein, Lofredo? Olha, Rizek, uma ideia que eu acho que ele pode ter é uma marcação individual do Fux, que poderia jogar como um terceiro zagueiro ou então como um volante. E se ele fizesse isso, ele poderia ficar em cima do Arrascaeta, para não deixar o que é o principal jogador do Flamengo hoje jogar. Diminui bastante. Se você conseguir limitar as ações do Arrascaeta, óbvio que o Flamengo tem outras saídas, mas você vai limitar bastante as ações ofensivas do Flamengo. Então eu acho que pode ser uma ideia, acho que pode passar por aí a parte defensiva, né? Na parte ofensiva, ele tem que apostar, e aí eu já não sei se ele vai, me parece que sim, com o Rafael Veiga, e esperar que ele possa trazer essa criatividade para o meio, porque é um jogador que teve seus altos e baixos, está numa fase um pouquinho mais abaixo do que já teve, obviamente, no Palmeiras, mas é um jogador decisivo, é um jogador grande e pode abastecer a dupla de ataque com mais qualidade. Então, acho que são 2 ideias que eu acho que ele pode utilizar para essa partida. Ô Mari, muito legal que eu estou vendo palmeirenses e rubro-negros confraternizando aí atrás. A gente tem preparado um material especial para o Seleção de amanhã, que amanhã tem seleção Sport TV, né? Em dia de grande jogo, tem seleção mesmo sendo sábado. E é inegável que de 18 para cá, essas 2 torcidas desenvolveram uma enorme rivalidade porque elas brigam pelos principais títulos do Brasil e do continente. Me traz um pouco mais desse ambiente que a gente está vendo aí de palmeirenses e rubro-negros juntos por aí. O que deu tempo de vocês verem em Lima desse ambiente daí, Mari? Então, desde que a gente chegou, a gente tem a impressão de que, no geral, temos mais flamenguistas do que palmeirenses aqui. Não estamos falando exatamente dessa proporção que a gente está vendo desde amanhã, porque a gente está um pouco mais perto da região onde está concentrada a torcida do Flamengo. Temos, no geral, mais flamenguistas, mas também temos muita torcida do Palmeiras aqui. E você falava de rivalidade, e a convivência é essa, e a gente tem destacado isso desde de manhã cedinho. Uma torcida provoca a outra responde, uma canta música, a outra adapta a música. Tem sido assim desde cedo. Agora, só para fazer justiça, eu sei que é um baita personagem, porque amanhã estará do outro lado. Aquela final ficou muito marcada pelo Andrés Pereira, pelo escorregão na frente do Daverson. Mas tinha uma conta pro Michael ali que ela acabou quase que sumindo, né? Porque o escorregão do Daverson, o escorregão do Andrés Pereira termina no gol do Daverson. Falamos de rivalidade e convivência pacífica. Temos um casal aqui que já acompanha há algum tempo esse clássico nacional, né? Que está tão presente em decisões também continentais. Só que cada um de um lado. Então, vamos lá. Saíram primeiro os nomes. Ana Cândida. E Ranieri. Ranieri. Isso. Saíram de? Piauí. Uruçuí, Piauí. Como é que faz para chegar? Como é que é o caminho para chegar de Muruçuí, Piauí, aqui a Lima? A gente foi para os Estados Unidos, primeiramente. Passamos o dia lá, está morando lá por agora. E aí viemos de Atlanta para... Chicago, Atlanta, depois Atlanta, Lima. Mas vocês estavam nos Estados Unidos, vocês moram nos Estados Unidos agora. Isso. Exatamente. É isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um Coxa, trazendo conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Vamos deixar o link na descrição do programa que a gente acabou de reagir à provável escalação do Flamengo.
Flamengo tem a volta de Léo Ortiz ao time. Tudo vai depender agora do técnico, é Felipe Luiz, né? Mas pelo departamento médico, ele está liberado aí para atuar no jogo de amanhã. O jogo é às 16 horas da noite. 18 horas da noite, horário de Brasília, e horário de Lima, 16 horas da tarde, 4 horas da tarde em Lima, e 6 horas da noite aqui no Brasil. Então deixa aquele like se você é novo, inscreva no nosso canal, também ative o sino.